E no vídeo de hoje nós iremos falar de anfíbios. Os anfíbios, ele é um dos grupos de animais que compõem o filo dos cordados. Então, quando a gente começa a estudar cordados, que são os animais vertebrados, a gente vê que os cordados, ele é composto por um conjunto de grupos de animais com características diferentes, porém eles possuem características marcantes e comuns. E entre esses grupos nós temos os anfíbios. E aqui a gente passa a ter uma visão diferente da vida, a partir do momento em que os anfíbios marcam a conquista do ambiente terrestre. Então, é muito interessante a gente estudar anfíbio e compreender eles, porque é através do estudo dos anfíbios que a gente entende a evolução da vida. Como a vida ela saiu do ambiente aquático e foi para o ambiente terrestre. A água, né, a vida ela se desenvolveu na água. O ambiente aquático foi o ambiente inicial e do desenvolvimento inicial da vida. E o terrestre foi uma conquista. Porém, é importante a gente já ressaltar de início que o ambiente terrestre, neste período que surgiram os anfíbios, já era conquistado pela vida vegetal. Então a gente tinha muitas plantas no ambiente terrestre. Porém, animal, a gente vai ter os primeiros tetrápodes surgindo, saindo da água, indo para a terra. Então a gente vai entender como os anfíbios surgiram, como eles conquistaram, como a vida ela saiu da água e foi para a terra nesse vídeo. E no próximo vídeo de anfíbios a gente vai entender as características gerais, a reprodução, a alimentação, os tipos de anfíbios que temos, como a gente diferencia uma rã, um sapo e uma perereca. A gente vai entender um pouco desses grupos, mas hoje a gente vai entender essa questão evolutiva. Bom, uma curiosidade e uma das características marcantes dos anfíbios é que eles possuem ambas vidas. Então, ampi significa ambos e bio significa vidas, ambas vidas. Os anfíbios, eles são bem característicos de possuírem vidas duplas. Por quê? Porque eles vivem tanto na água quanto na terra. Reprodução de anfíbios é voltado para o ambiente aquático. Na maioria das espécies, pode ter espécies que se reproduzem na terra? Pode, mas a maioria dos anfíbios, de espécies de anfíbios, se reproduzem em água. E também vivem na terra próxima à água. Então, por isso que eles são considerados animais de vidas duplas, porque eles vivem tanto no ambiente aquático, na água, quanto no ambiente terrestre, solo-terra. Os anfíbios, eles surgiram no período devoniano, isso há mais ou menos há 350 milhões de anos atrás. Com o surgimento dos anfíbios, marcam então o surgimento dos animais tetrápodes. O que é animal tetrápode? São organismos vivos onde eles vão possuir 4 pares locomotores. Nós, seres humanos, possuímos 2 braços, 2 pernas, nos ajudam a nos locomover. Nossos braços com nossas pernas ajudam a gente a andar, a se equilibrar, a caminhar. Então, somos tetrápodes, possuímos 4 membros locomotores. Os anfíbios, eles marcam o início dos tetrápodes, porque é dos anfíbios que surgem os 4 membros locomotores. Eles vão possuir 2 patas na frente do corpo e 2 patas atrás do corpo. Com o surgimento dos anfíbios, eles marcam o surgimento de tetrápodes, né, formando hoje o que a gente chama de um conjunto de grupo monofilético. Ou seja, a gente vai ter um conjunto de grupos de organismos com um ancestral comum, considerando como tetrápodes, 4 membros locomotores. A teoria mais aceita hoje, a evidência mais aceita que a ciência, que a biologia usa hoje para explicar a origem dos anfíbios, são os peixes. Então, os peixes com nadadeiras lobadas foram os organismos progenitores, né? Foram eles que deram origem aos anfíbios através de um processo evolutivo. Então, os peixes com nadadeiras lobadas, os peixes lobados sofreram modificações fisiológicas no físico e morfológicas nos seus órgãos. Não só as nadadeiras dos peixes evoluíram, mas também órgãos, pulmões, porque a vida da água e a vida da terra são diferentes. A respiração é diferente, a excreção é diferente, a alimentação é diferente, a força gravitacional da água para a terra é diferente. Então, houve essa adaptação corpórea também, além das nadadeiras. Então, os peixes lobados sofreram modificações, evoluções ao longo de milhares de anos do seu corpo, dando origem aos anfíbios iniciais, primários. Né? Então aqui a gente tem o peixe ancestral, aqui a gente tem o peixe com nadadeira lobada. Essa nadadeira, juntamente com os outros órgãos, como
pulmões, que foram um dos órgãos que mais se evidencia no processo evolutivo, né? O processo circulatório, excretor, evoluíram também, juntamente com as nadadeiras, trouxeram origem aos anfíbios primitivos. Então a gente vê aqui que a nadadeira lobada se desenvolve, dando origem aos tetrápodes, 4 membros locomotores, 4 patas. Aqui a gente tem um peixe com a nadadeira lobada, e essa nadadeira lobada, no processo evolutivo, se tornou patas, né? Então, tetrápodes, 4 membros locomotores. Aqui a gente pode observar um pouco de órgãos homólogos, né? O que são os órgãos homólogos? Os órgãos homólogos são órgãos com estruturas parecidas, semelhantes, ou seja, demonstram um ancestral comum, né? Porém, eles vão possuir funções diferentes. Então, por exemplo, aqui na nadadeira de um peixe lobado, a gente tem o osso uina. Aqui, na pata de um anfíbio primário, primitivo, como o tetrápode, a gente também tem a unha. Porém, a função da una na nadadeira de um peixe lobado é nadar. E a una na pata desse anfíbio primitivo, desse tetrápode, é andar. Então possuem funções diferentes, porém são mesmas estruturas ou estruturas semelhantes. Por isso que a gente considera e vê numa visão hoje que os peixes originaram os anfíbios. Bom, nesse processo de evolução das nadadeiras e de órgãos, né, como pulmões e sistemas que se tornaram mais complexos, como o sistema excretor, respiratório, alimentar, a gente teve aí a origem dos primeiros tetrápodes, que foram 2 gêneros, o Ichthyostega e o Acanthostega. Esses 2 gêneros foram os primeiros tetrápodes existentes. Porém, esses 2 gêneros, eles acabaram se diferenciando pelo crânio. Então, surgiram, através desses 2 gêneros, as 2 linhagens distintas, que são os tetrápodes betracomorfo e os tetrápodes reptilomorfo, que lembra os répteis, né? Eles vão dar genes ali aos répteis, né? Que os betracomorfos possuem um crânio maior, um pouco complexo, e o septilomorfo um crânio menor, mais delicado, tá? Então, os primeiros tetrápodes existentes foi esses 2 gêneros, se originando 2 linhagens distintas pela diferenciação craniana, pela diferenciação do crânio. E é assim que a vida ela sai da água e vai para a terra, né? No próximo vídeo de anfíbios, a gente vai entender, então, as características gerais dos anfíbios, alimentação, reprodução, as classificações dos anfíbios, os tipos de anfíbios que existem e como identificar um sapo, uma rã e uma perereca. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham aprendido e gostado. Até o nosso próximo vídeo falando de anfíbios.